Eu me sentei em frente aos retirantes e eu fiquei 3 horas. Olá, amigos do canal Sua Arte Conta. Desde já, eu fiquei um tempo fora, porque eu fiquei com aquele negócio chamado C19, fiquei bem ruim. E vou contar uma coisa para vocês. O pós-C19 é muito ruim, gente. Tem que se cuidar, tem que fazer tudo direitinho para não ter uma vacilada. Então, eu tô de volta, eu peço desculpas. E vamos lá ao assunto de hoje. Meu nome é Sônia Bonfilioli. Canal Sua Arte Conta pede a você seu like, o seu comentário e compartilhe. O YouTube tá pedindo comentário. E eu vou deixar meu Facebook, o meu Instagram aqui para vocês também comentarem e eu deixar alguma coisa quando tiver novidade. Vocês estão vendo aqui no fundo, essa obra é minha, tá? Chamada Ubucutumu. Tá escrito aqui, ó, Ubucutumu. E não tem nada a ver com aquele Ubuntu, porque quando eu fiz em 2004, eu não tinha uma ideia de que nome eu ia colocar. Então eu estava voltando com este quadro atrás, dirigindo até minha casa, do ateliê até minha casa, e pensei, Tarsila, que nome você colocaria, gente? Vê esse nome. Porém, toda a inspiração é de Portinari. Eu vou colocar o quadro à frente aqui, agora vocês podem ver o quadro. E os pés, eles são maiores, as mãos são aumentadas. Por quê? Porque mostra, assim como Portinari mostrava, a força do trabalhador, a força dos menos favorecidos, assim como era Portinari. A última vez eu estava falando da época do Brasil, da infância de Portinari. Por que eu vou continuar insistindo com a infância de Portinari? Porque simplesmente foi onde tudo começou. A partir desse momento da infância, começar a ter a sua individualidade, como eu chamo de estilo. É claro que ele teve que, por muitas vezes, como eu falei numa das visitas, né, do Miss Experience, ele teve que se render às vezes ao acadêmico clássico, principalmente para ganhar, ele levou 4 anos para ganhar a passagem para Paris, para fazer o seu curso, e ele estudava nessa época pelo EMBA. 2 vezes os quadros dele, uma ganhou medalha de bronze, me parece, e eu vou contar isso cronologicamente, e a outra ele sequer foi considerado. Na última vez que ele pinta um retrato de um escultor, de um amigo, é que ele consegue. Gente, então hoje o que eu quero voltar a falar para vocês é sobre o traço de Portinari e onde eu me senti, como foi a minha meu primeiro contato com Portinari. Portinari entrou na minha vida em 1977, é claro que eu já sabia dele, mas frente a frente, no MASP, eu fazia colégio técnico de desenho e nós tínhamos que fazer um estágio em museus e eu fiz no MASP. Eu me sentei em frente aos retirantes e eu fiquei 3 horas. E através disso, eu descobri que Portinari aprendeu a desenhar. Eu sinto, se eu estiver errada, o senhor João Cândido Portinari, por favor, me falem ou falem aqui embaixo. Então, quando eu olhei e comecei a estudar Portinari, eu vi que através de riscos e traços que eu vou mostrar aqui, algumas, por exemplo, esse autorretrato, esses desenhos, e o autorretrato ele fazia com caneta esferográfica, assim como eu fazia. Então, eu vou mostrar uns desenhos assim, não da época, mas como eu aprendo ou como eu desenho. Então, se vocês podem ver esse desenho que eu estou fazendo, eu estou riscando.
Vocês podem ver, eu faço traços e através desses traços você vai encontrando a linguagem do teu desenho e as pessoas vão conseguindo ver aquilo também. Então, o que faz a técnica acontecer? É fazer. É a mesma coisa que começar um canal. Comecei. Se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar, aí são outros 500. Mas esses desenhos, eu estou comparando um meu e um de Portinari. Se vocês, claro, guardadas as devidas proporções, essa técnica, como eu falo, a técnica do fazer, que ele falava assim, as ideias são importantes, porém, fica tudo muito mais fácil se você tem técnica. Concordo com ele. Então, a técnica nada mais é de você fazer, de você ter a coragem de ser uma criança que, como assim como ele, eu comecei com 4, 5 anos rabiscando, né? Eu não tinha amiguinhos onde eu morava, mas eu tinha como companheiro papel e um lápis. E eu ia riscando até que eu descobri como se dá a forma, e aos poucos, até a idade adulta, é claro que a gente vai desenvolvendo e desenvolvendo muito mais. Então é isso, minha gente. Se vocês estão vendo os desenhos de Portinari, aos quais eu me refiro sobre o risco, sobre a procura da forma, a procura da técnica. Para eu fazer este quadro, o Ubu Kutumu, eu falo que nem o Picasso, eu não levei um mês, eu levei 20 anos, porque através de riscos, de estudos, que às vezes valem até mais, eu encontrei esse quadro que foi indicado no Salão dos Independentes em 2004 na França. Esse quadro, eu digo que é muito 100% inspirado por Portinari. Inclusive, o que se fala, do assunto que se fala, é tão atual quanto da época dos retirantes. Aliás, os retirantes de 1944 nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Por hoje é só. Eu vou continuar. Eu precisava trazer o meu trabalho, fazer uma coisa diferente do que ficar falando cronologicamente. Claro que nós vamos falar muito de Portinari. E eu digo desde já, ele é luz. Portinari como pessoa, como pintor, é compaixão. Aliás, a palavra Portinari vem do ano de 949, que significa compaixão, no sentido não de pena, no sentido de eu sentir o que o outro sente, então eu vou ajudar. Eu quero que aquela pessoa não passe por desesperos, por coisas, sentir uma empatia, né? Não é no sentido, que pena, não. Empatia pelo outro, pelo próximo. Então, Portinari, como pessoa e como pintor, é um ser apaixonante. Então, eu vou fazer uma grande série dele porque merece, tá bom? Então, por hoje é só. Deixem seus comentários, façam seus pedidos de novo. E um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!